Pô, isso, Rô, beleza. Manda bala, Dani. Valeu. Oi, fala, Chigão. oi, Rô, dá para dar um mute all nos microfones? Aqui acho que tá Tá, liberado. eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso já. Show de Bom bola. dia, Dani. Bom dia, galera. Dani, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco. Hoje a Dani vai falar um pouquinho sobre, né, desbloquear a mente para a gente mudar nossa vida pessoal, nossa vida financeira, nosso negócio. É um prazer ter você aqui com a gente, Dani. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui conosco. Manda bala. Com vocês, membro da equipe de Expansão Global, diretamente do litoral, Dani Maducci. Manda bala, presida. Obrigado por estar aqui conosco. Tava muda, vamos lá. Tudo bem, gente? Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado por estarem aqui. Espero compartilhar algumas coisas que ajudem vocês, né? O que eu vou trazer aqui para vocês são coisas que me ajudam sempre e não sei se vocês sabem, mas eu sou coach de formação. Eu sou formada em Relações Públicas na faculdade e tal, mas eu não segui na área, trabalhei em RH e tudo que eu sempre quis foi trabalhar ajudando pessoas. E aí eu fiz diversas formações em coaching, programação neurolinguística e quando eu entrei na Herbalife eu estava tocando um negócio paralelo, eu tinha uma empresa de coaching. Então, basicamente, o que eu vou trazer aqui, algumas coisas, alguns já viram, já dei parte do treinamento de hoje, eu já dei em São Paulo, para o pessoal de São Paulo, acho que não lembro se na época a gente transmitiu para todo mundo, mas como sempre tem gente nova e mesmo para quem já viu, acho que é sempre válido a gente ver como que a gente está no momento e falar um pouquinho de mudança, né? Acho que do ano passado para cá, a gente sempre sabe que a mudança é a nossa única constante, mas do ano passado para cá a gente teve que rebolar e se virar nos 30 e aprender a ser mais resiliente para conseguir ter resultado, né? Então, rapidinho, para quem não me conhece, sou Dani Maducci, esse aqui é meu marido Daniel, a gente tem um bebezinho agora de 8 meses, então, ano passado, além de precisar mudar com relação ao trabalho, a nossa vida mudou completamente, eu estava grávida quando começou a pandemia, então, a gente passou por muitas mudanças de lá para cá, né? E a gente vai continuar passando por mudanças. E aí teve um treinamento, a extravaganza que teve a última, uma das coisas que eu gostei bastante do Trey, que foi um dos VIPs, foi ele falar para você não copiar o que as outras pessoas estão fazendo, mas entender o que essas pessoas pensam, né? E aí uma coisa que eu gosto de observar bastante nas pessoas que têm sucesso no nosso negócio, como o Rodrigo, a Bruna, a Renata, o pessoal que está sempre se destacando, é justamente como eles pensam, né? E isso me ajudou muito ano passado, inclusive, para conseguir fazer as mudanças que eu precisei fazer no meu negócio e na minha vida. Agora, como é que passa? Peraí, como é que book? Aí, só clicar. Então, por isso que eu quis começar com duas frases, né? Para as coisas mudarem, você precisa mudar. Então, não sei vocês, mas mesmo conhecendo isso daqui, tudo que eu vou passar para vocês, no começo eu escutava essa frase, e falava, tudo bem, o que eu preciso mudar, né? E aí a Márcia sempre fala, é de dentro para fora, né? Márcia, não sei se ela está aqui na sala, mas ela é minha patrocinadora, minha mentora, minha amiga, uma pessoa que eu admiro demais, e ela sempre falava isso, tem que ser sempre de dentro para fora, Dani, se alguma coisa não está dando certo para você, olha para dentro. E eu já trabalhava com isso, mas às vezes a gente não consegue fazer as mesmas mudanças que a gente enxerga que são fáceis quando a gente vê de fora, na vida de outra pessoa, às vezes a gente não consegue fazer com a gente, né? Então, acho que isso aqui pode ajudar vocês. E também teve uma outra frase que me marcou bastante, que foi essa daqui, o jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. A gente teve o treinamento do T. Harv Eker, que fez o Mente Milionária. Acho que o Paulo até trouxe essa frase, né? E também, na hora que eu vi essa frase a primeira vez, eu não sabia se aquilo me animava ou se aquilo me deixava desanimada, né? Então, o jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. E realmente, todos nós, a gente funciona tanto no automático que a gente tem o nosso subconsciente ali agindo para a gente e a gente passa por coisas iguaizinhas, passa por etapas iguaizinhas sem a gente perceber. Então, por isso que quando a gente quer causar uma mudança significativa, a gente precisa olhar para dentro. Aí eu trouxe esse gráfico aqui, gente, eu não sou nada de estatística, de número, eu acho super difícil tudo que é de tecnologia, mas isso aqui é bem facinho, tá? Isso aqui chama ciclo de gestão da mudança e todo mundo passa por todas essas fases quando está passando por algum tipo de mudança,
né? Então, a gente tem uma resposta emocional e a gente precisa do tempo para conseguir fazer a mudança. Então, a gente tem esses dois eixos, a nossa resposta emocional e a nossa evolução durante o tempo, que pode ser rápida ou devagar. E no primeiro momento, seja para quando a gente descobre que está com alguma doença, até mesmo quando a gente fica, no meu caso, quando eu fiquei grávida, eu já queria, mas no primeiro momento a gente fica imobilizado, não entende, não é possível, vai lá e faz outro teste. Raiva, nesse caso, eu não fiquei, porque era uma coisa que eu queria, então passou rápido por aí, aceitei e ok. Mas quando foi com a pandemia, eu não sei vocês, mas no primeiro momento eu fiquei imobilizada e fiquei negando. Eu falei para o Daniel, não, isso aí não vai acontecer aqui não, você está assistindo muito jornal, não vai chegar isso aqui no Brasil. E aí teve que fechar o espaço, aí a gente começa a ficar com raiva, e agora o que eu vou fazer? Depois, tá bom, tive que fechar, então o que eu posso fazer? Aí negocia aluguel, aí negocia com os clientes para devolver cartela ou para entregar em produto. E aí a gente testou algumas coisas, fizemos Slim Day, aceitamos que precisava passar por aquilo, não tem o que fazer. Quanto mais tempo você fica em cada fase, mais você vai demorar para ter resultado. E aí, por que eu trouxe essa frase? O jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. Porque tem gente que, quando passa por essas fases, demora demais em alguma delas. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o nosso negócio. Quem já tomou um pé na bunda ou já deu um pé na bunda? Acho que todo mundo já deve ter passado por isso aqui. E tem gente que, para conseguir sair de um relacionamento, fica ali cozinhando ovo, sabe que não vai mais dar certo com aquela pessoa, principalmente quando a gente é adolescente, né? Sabe que não vai dar certo com aquela pessoa e fica ali na depressão, sofrendo, fica ali, não consegue, só consegue sair daquilo depois de testar de tudo e aí sai. Esse mesmo tipo de pessoa são pessoas que também, dentro do negócio, vão testar de tudo para depois sair, porque a pessoa funciona dessa forma. Então, eu não sei como é que vocês estão aí nesse momento de mudança, mas olhe para esse gráfico e veja se você já passou por todas essas fases e se você chegou na fase de aceitação. Se você não chegou, bora trabalhar para isso acontecer, para que a gente consiga fazer com que todo mundo volte a ter bons resultados no negócio, que o nosso resultado está diretamente ligado com como a gente está se sentindo e com a nossa atitude. E a gente só consegue ter uma atitude positiva depois que a gente aceita. Enquanto a gente não aceitou que tem que mudar, fica difícil. Tá bom, mas como é que eu faço isso? Então, tudo isso tem a ver com as coisas que nos motivam. Agora, exercício rápido para vocês. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa em coaching, que isso aqui é uma coisa que todo mundo deveria ter clareza, mas nem todo mundo tem. Então, ó, coloquei aí algumas palavras. Anotem duas coisas. Crença, permite, valor, motiva. O que é isso? Se eu acredito que é importante ajudar as pessoas a emagrecerem, essa crença me ajuda a fazer o trabalho da Herbalife, por exemplo. É uma coisa que eu acredito. Então, aquilo me permite. Eu tenho permissão do meu subconsciente para conseguir fazer aquele trabalho. Mas os meus valores têm que estar alinhados para eu ter motivação e conseguir fazer alguma coisa. E essas palavras aqui são valores. Então, de todas essas palavras aqui, vamos fazer um exercício rapidinho, tá? Escolham 5 delas e coloquem numa ordem. Eu vou fazer bem rapidinho. Isso daqui, quando eu faço com cliente de coaching, a gente demora 1h30 para fazer esse exercício, tá? Então, e aí você vai escolher 5 palavras e vai colocar na ordem. Qual dessas você coloca em primeiro lugar? Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de crescimento contínuo. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar estudando sempre. Então, por exemplo, eu senti muita falta dos treinamentos da Herbalife. Foi uma das coisas que me motivou, valor motiva, lembra? Uma das coisas que me motivou a entrar e a ficar no negócio da Herbalife é que existe crescimento contínuo. Para mim é uma coisa que é muito importante. Eu preciso sentir que eu estou crescendo, eu preciso aprender coisas novas. É uma coisa que para mim é muito prioridade. Né? Eu ganhava R$ 1.400 quando eu comecei a fazer minhas formações em coaching, cada uma custa mais de 7.000. Eu dava aula fora do horário que eu trabalhava em empresa para conseguir pagar. Eu parcelava em 12 vezes, enfim, porque é uma coisa que é importante para mim.
Então, é algo que é muito importante. Outra coisa que é muito importante para mim, desafio. Eu gosto de me sentir desafiada, tá? Dentro dos meus 5 primeiros. Já, por exemplo, rotina, que tá aí do lado, eu detesto tudo que tem rotina. Então, por exemplo, dentro da Herbalife, eu não sou obrigada a bater cartão, eu que faço a minha agenda. Então, puxa, tudo a ver, né? Não tá nas minhas 5, mas é o contrário, é uma coisa que eu não gosto. Então, quais são as 5 coisas que tem aí que são importantes para você? Essas 5 coisas são os seus guias de vida, por mais que você não saiba, por mais que você não perceba. Então, é muito importante você saber aquilo que você valoriza. E também entender se o seu valor, os seus valores hoje, a ordem que você colocou eles, está te ajudando a avançar ou está te atrapalhando. Às vezes, para a gente avançar, a gente precisa... não precisa deixar de ter aqueles valores, mas a gente precisa colocar outros como prioridade. Então, por exemplo, segurança. Eu gosto de ter segurança. Mas, quando a gente é empreendedor, a gente não tem salário no final do mês. Então, esse era um valor que eu tinha, que eu joguei ele lá para baixo. Hoje ele nem faz mais parte dos meus valores principais, porque senão é muito sofrido. Então, a gente se conhecer, tá tudo no autoconhecimento. A gente se conhecer fica muito mais fácil. Então, hoje o que eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês é um pouquinho mais de autoconhecimento, e a partir daí fica mais fácil conseguir fazer as mudanças que a gente precisa. Conseguiram fazer? Eu consigo ver o chat? Bom, não sei se eu consigo ver o chat aqui, porque, como eu falei, tecnologia comigo não combina muito. Achei aqui. Deixa eu ver. Então, eu amo o sistema de valores. Legal. Então, deu para vocês fazerem, né? Então, agora eu vou para o próximo. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho mais. Seria legal a gente fazer o teste, mas aí não daria tempo. Então, eu vou falar um pouquinho agora de perfil comportamental, que aí tem tudo a ver com isso que eu falei, né? Como você passa pelas mudanças e como que são seus valores. E agora eu vou ensinar um pouquinho para vocês dos perfis comportamentais. Agora está na moda falar de outra forma, que são os arquétipos, mas eu vou falar desse aqui que eu domino mais e eu acho mais fácil até de entender do que o que está mais na moda. Tá todo mundo falando aí nas redes sociais de arquétipos e é mais ou menos parecido, né? A abordagem é um pouco diferente, mas é mais ou menos parecido, tá? Então, aqui algumas perguntas, né? Como que tá o meu autoconhecimento, né? Você faz exercícios para se conhecer, porque se eu me conheço, fica mais fácil agir em prol daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero conquistar. Como está a minha autoestima? Aqui também é uma coisa que quem me ajudou muito a trabalhar isso foi a Márcia. Eu percebia que, assim, eu me esforçava e tudo, mas eu não tinha bons resultados. E eu perguntava todo dia, não sei como ela aguentava, gente. Eu, no começo do negócio, enchia tanta a cabeça dela. Mas o patrocinador tá aí para isso. Então, às vezes, a gente não quer ficar perguntando, não quer pedir ajuda, porque a gente acha que tá incomodando. Se eu não tivesse ficado azucrinando a Márcia no começo do meu negócio, eu acho que eu teria demorado muito mais para crescer um pouquinho para chegar no Pindigate, que era o meu objetivo inicial mais forte, assim, era chegar no Pindigate. E ela falava muito disso, da autoestima, da autoestima, da autoconfiança. E aí eu escutava aquilo, mas eu falava, tá bom, mas o que eu preciso fazer, né? Quando você eleva a sua autoestima, você aumenta a sua autoconfiança. E aí, nas minhas 1000 leituras, que também foi incentivada pela Herbalife, tem um livro que eu gosto muito, que chama Dominando a Voz Interior, que vocês podem anotar aí, procurar para comprar. Quem é daqui de São Paulo, acho que todo mundo tem esse livro, porque eu sempre falo desse livro. Esse livro foi muito importante para mim, porque eu sabia que eu precisava melhorar minha autoestima, minha autoconfiança, eu não sabia como. Mas, em resumo, gente, o livro vai trazer muito mais detalhes, mas, em resumo, tem que agir, tem que sair fazendo, colocar em ação, e a ação vai te trazer a confiança que você quer. Quando eu tinha um pouquinho tempo de negócio, começou a ter alguns desafios de apresentar a pasta. Quem é dessa época? Vocês lembram disso? Tinha que apresentar a pasta, daí ganhava uns prêmios lá, ganhava um kit youtuber, ganhava uma pasta de couro, e eu morria de vergonha. Morria de vergonha de apresentar aquela pasta, gente. Eu falava, eu vou sair, eu já tinha vendido Barça. Quem conhece Barça? Vocês conhecem Barça? Pois é, gente, eu não sou tão velha assim, mas eu trabalhei já com venda de Barça. Fui super mal sucedida e eu tinha que sair com uma pasta, tipo a pasta da Herbalife, debaixo do braço e sair mostrando na rua.
E aquilo eu fiquei tão traumatizada, porque foi horroroso, que quando veio esse negócio da apresentação de pasta, eu falei, caraca, eu tô igual na época da Barça, vou ter que ficar apresentando pasta para gente que eu nem conheço. Enfim, mas aí eu sabia dos meus valores, eu sabia que eu queria chegar, eu sabia onde eu queria chegar e eu sabia que eu queria crescer dentro da companhia. Então, os meus valores me motivaram a fazer algo mesmo que eu estava super fechada, com vergonha. Nossa, eu morria de vergonha, mas eu falei, eu vou fazer porque é fazendo que eu vou ganhar confiança em fazer isso. Então, eu saí fazendo. Eu lembro que no primeiro mês eu apresentei 53 pastas, sendo que no último dia do mês, que era o dia que tinha que mandar as comprovações, faltavam 27. Então, eu enrolei o mês inteiro. No último dia do mês, eu fiz 27 apresentações na rua, parei testemunha de Jeová na rua, entrei na padaria, entrei no boteco. Eu morri de vergonha, gente. Mas isso foi quebrando, né? No segundo mês, a vergonha já estava um pouco menor, aí eu apresentei 162 pastas, eu vendia super mal, eu não era muito boa em vendas, para quem não me conhece, para quem está chegando agora não sabe muito da minha história, eu era muito ruim com vendas, e eu não tinha tanta dificuldade de recrutar. Só que eu comecei a ter muita dificuldade com a equipe, porque não adiantava eu trazer as pessoas para a equipe e não ajudá-las a vender, não ensiná-las a vender. Então, eu sabia que eu precisava quebrar essa barreira para poder ajudar quem entrasse na minha equipe. Então, eu fui fazer esse exercício justamente para poder continuar crescendo. Senão, eu ia colocar gente, e eles não iam crescer, não ia adiantar nada. E aí, no segundo mês, apresentei 162 pastas, foi ruim ainda de venda. Primeiro mês vendeu R$1.000, segundo mês vendeu R$2.000. Aí eu vi que também não adiantava só apresentar por apresentar, que eu precisava fazer com um pouco mais de qualidade, fazer fechamento, que eu apresentava tudo, mas na hora de fechar eu arregava, então não fazia venda, então não fazia tantas vendas. E aí no terceiro mês já foi para 9.000, no quarto mês foi para 16.000 de vendas. E aí foi quando eu aprendi a vender. E autoestima, gente, quando a gente está com a autoestima elevada e quando a gente está confiando naquilo que a gente está fazendo, fica mais fácil vender e recrutar. Porque vendas e recrutamento eu me aprendi no treinamento da Herbalife com o Marcel Martins. É transmissão de certeza. Você tem que transmitir confiança daquilo que você está fazendo. Então, a gente precisa se conhecer, mas também precisa colocar em ação aquilo que a gente aprende para poder ter resultados. E aí agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na questão dos perfis comportamentais, que isso daqui, gente, se você se conhecer e conseguir entender mais sobre pessoas e conseguir entender o perfil das outras pessoas, isso aqui ajuda demais, que aí você consegue falar na linguagem daquela pessoa. Então, eu vou falar de cada um dos perfis de uma forma bem exagerada, né? Algumas ressalvas também vou trazer aqui. Não existe perfil certo ou errado, melhor ou pior, que toda vez quando a gente faz isso aqui, as pessoas ficam falando, mas tem isso de ruim, porque eu vou falar de uma forma exagerada os pontos positivos e os negativos de cada um dos perfis, tá? Mas não existe perfil certo nem errado, nem melhor nem pior. Todos têm pontos positivos e pontos a melhorar. E todos nós temos os 4. O que diferencia é o grau de cada um. Eu posso ter mais ou menos de cada um, tá? Então, a gente pode ter cada um em maior ou menor intensidade. Mas vamos passar aqui. Explicando um pouquinho sobre essa ferramenta, tá? Essa ferramenta ela é muito utilizada no mundo inteiro, é uma ferramenta que tem mais de 50 anos, 60 anos, é antiga já, muito usada em processo seletivo por empresa. Então, às vezes, você vai fazer um processo seletivo, a gente não faz mais, né? Quem está na Herbalife geralmente não faz mais processo seletivo. Mas quando você vai fazer entrevista, muitas vezes você passa por um teste antes, e aí você passa, por exemplo, para a entrevista. Talvez você tinha o perfil que queria. Ou às vezes eles fazem ao contrário. Você vai para a entrevista e eles gostam de você, mas querem confirmar qual é seu perfil. Aí fazem um teste com você e aí às vezes você acha que foi super bem na entrevista, só que você faz o teste e depois eles falam que você não tinha o perfil. É isso aqui, tá, gente? Normalmente é isso daqui. É muito usado pelo Exército Americano, pela NASA. Então, quem quer ser astronauta passa por isso aqui também. Então, para eles verem se você tem o perfil que eles buscam lá. Foi formulada a partir das escrituras e dos pensamentos de Jung, e um curso de formação disso daqui custa em média R$2.000. Então, eu paguei isso, e eu aplicava isso com os meus clientes de coaching, e espero que possa ajudar vocês aí. Para mim foi muito bom me conhecer,
me aceitar o meu perfil, por isso que eu falei que não tem perfil certo e errado. Quando eu vi a primeira vez, eu não gostei do que eu vi. Eu falei, eu não gostei desse daí, eu quero ser outro. E não tem certo e errado. Quando a gente se entende e aceita, fica mais fácil a gente conseguir usar o que tem de positivo de cada um e modular para a gente conseguir falar na língua do outro e a gente consegue ter relacionamentos melhores. Então, eu vou começar falando dos altos Ds, né? Não é DISC? Então, D-I-S-C, vou falar na ordem, tá? D vem da palavra dominante. São pessoas rápidas, decididas e elas são orientadas a resultados. Elas querem ter resultado. Então, o que motiva uma pessoa que tem esse perfil mais forte? Desafios. Ela é movida a desafios porque ela quer alcançar resultados. São pessoas ousadas, ativas, mais formais, né? Mais racionais também. Gostam de tarefas desafiadoras e de resolver problemas. Tem disposição de correr riscos média a alta. Então, por exemplo, para a gente recrutar, um perfil de alto D tende a ser perfis que se interessam um pouco mais pelo negócio, justamente porque tem desafio e são pessoas movidas a resultados. Então, elas gostam de ter sua renda, elas colocam delas na reta para ter resultado, né? Então, são pessoas que têm essa disposição um pouquinho mais alta de correr a riscos. Tende a ter perfil de liderança, não significa que são bons líderes, mas tem isso forte, tem personalidade forte, e o estilo de comunicação dessas pessoas são diretas, falam firme em tom mais alto, geralmente, sem muitas enrolações. Conhecem alguém assim? E por que tá aqui o tubarão? Porque também tem uma forma de... Tem algumas instituições que cada uma da letra representa um animal, e aí o alto D é tubarão. É o tubarão. O que os altos Ds não gostam? Indecisão, pessoas lentas, detestam rotina, não gostam de rodeios, quando fica com muito mimimi, sabe aquela pessoa que é fofinha e que demora para falar, tem que contar uma coisa ruim, ela demora para falar, enrola? O alto D perde a paciência, porque ele quer que vá direto ao ponto, fala logo, quero saber logo o resultado, me fala logo o que você quer dizer. Não gostam de seguir regras, então gostam de quebrar a regra. Não gostam de atividades operacionais e cheias de detalhes, tipo planilha de Excel, com um monte de linha, um monte de fórmula. Não costumam gostar muito disso. E aí, lembra que eu falei que ia falar de uma forma exagerada? São se eu tivesse que colocar um apelido num alto D, é o cavalinho de terno, né? Então, é uma pessoa formal e que dá umas patadinhas sem a gente gostar muitas vezes. E a pessoa não faz isso porque quer, só o perfil, a forma dela se comunicar, o perfil comportamental dela. Mas aí, o que acontece? Qual que é o principal ponto de melhoria? Por conta dessa forma de agir, de ser muito ágil, muito prática com as coisas, muito objetiva, acaba tendo um pouco de dificuldade no relacionamento com pessoas. Então, apesar de ter característica de liderança, pode ter um pouco de dificuldade de relacionamento com pessoas. Então, esse é o ponto de melhoria. Vou dar alguns exemplos aí de pessoas que têm isso aqui bem forte. O nosso querido Portuga é o típico alto D, tipo, o mais alto de todos. Ele não é cavalinho de terno, ele dá umas patadinhas na gente. Ele é bem exagerado. Como eu falo, a gente tem o outro, sempre tem dois mais altos, né? Mas eu vejo muito claramente nele o alto dele, é super Dzão. O Fábio Fujihara, o Vinícius Copo modula muito bem, ele deixa aparecer bastante o próximo que eu vou falar, mas para mim ele é mais D, né? Ele modula, quando a gente vai para o palco, ele acaba modulando, mostrando um pouco do outro lado também, que é o de influenciador, que a gente vai falar que é o próximo, mas ele tem o Dzão também, de dar na cara, dar a patada e falar, ele fala mesmo, né? Como eu falei, a gente tem dois fortes, mas eu enxergo nele mais alto o D. Bernardinho assim também. Quem mais vocês conhecem assim? Vamos lá, agora o próximo, os altos Is. Por quê? I de influência. São rápidos também, assim como o D, são pessoas que são ágeis, tem dificuldade de falar não, o I tem muita dificuldade de falar não, então sai abraçando tudo, né? Sai pegando todas as atividades para si, tem dificuldade de falar não. São pessoas orientadas a relacionamento, então a motivação dessas pessoas é o relacionamento.
São pessoas super agradáveis de estar perto, inspiram as pessoas, são criativas, persuasivas, convincentes e tendem a ser mais informais do que formal. Então, tem características parecidas com D, mas a diferença é que eles são muito bons na parte de relacionamento e de influenciar. São aquelas pessoas que você chega... Sabe aquela pessoa tímida, quando chega numa festa, a primeira pessoa que recebe ela é um alto I. Então, são pessoas agradáveis, porque recepciona bem as pessoas e principalmente os próximos que eu vou falar se sentem bem acolhidos por essas pessoas que têm o alto I. Tem disposição de correr riscos média. Então, avalia um pouco mais, mas tem dificuldade, tem até uma predisposição a correr risco. Tem personalidade marcante. Não, são pessoas que você percebe quando estão no ambiente. Tá? São pessoas que aparecem mais, um pouquinho mais. Qual é o estilo de comunicação? Falam alto, mais do que escutam, rodeiam para falar as coisas, tem muita dificuldade de contar notícia difícil, e quando contam, rodeiam bastante, e também são pessoas que são mais emocionais. O D é mais racional, então ele consegue ser direto ao ponto e não se perder na mensagem. O alto I, ele começa a falar, daqui a pouco ele mudou o assunto, aí ele esquece no meio do caminho aquilo que ele estava falando, então rodeia e se perde no meio das histórias. Conhecem gente assim? O que os altos Is não gostam? De não serem reconhecidos e nem prestigiados. Eles amam status e amam receber reconhecimento. Então, por que é importante a gente conhecer isso, gente? Se a gente sabe que a gente tem uma pessoa na nossa equipe que tem um I alto, por exemplo, eu sei que para aquela pessoa eu preciso reconhecer tudo que ela faz. A pessoa fez um post, ela precisa que você vá lá e comenta, nossa, que legal! E elas fazem isso também, elas retribuem isso. Então, é mais fácil, é até fácil de perceber, porque elas fazem isso porque é importante para elas receberem isso de volta, né? Também não gostam de rotinas, também não gostam de seguir regras, não gostam de atividades operacionais e detalhes, e o apelido do alto I é o sem noção. E, às vezes, podem ser confundidos com pessoas um pouquinho folgadas. Eu estou falando tudo de forma exagerada, tá, gente? Lembrem disso. Não significa que se você é alto I, que você é folgado, né? Normalmente, numa empresa, o alto I é aquele que tem dificuldade de falar não, aí ele sai pegando um monte de tarefa para fazer, só que ele não tem tempo de fazer tudo o que ele falou que ia fazer. O que ele faz? Ele é tão legal, tão camarada, que ele vai pedindo ajuda para os amigos, dá às 6 da tarde, ele está indo embora tomar o chopp com os outros amigos que ele marcou e deixa lá todo mundo fazendo o que ele falou que ia fazer. Então, por isso que ele acaba, às vezes, sendo considerado folgado, porque ele sai passando, distribuindo as atividades para outras pessoas e é meio sem noção, faz piadinha, né? E, enfim, eles são tão informais que eles aparecem em qualquer lugar e acabam, às vezes, perdendo um pouco do limite, por isso que sem noção. Principal ponto de melhoria, inconsistência. Começa uma coisa, para, tem um pouco de dificuldade de dar continuidade naquilo que começou. Aí aqui a frase, o apelidinho, né, para brincar, eu falo sempre de brincadeira que é mais fácil para gravar cada um deles, né? Você pensa que a pessoa não pode ser tão sem noção, mas sim, ela pode ser sem noção. Quem vocês conhecem que tem um isão grande? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O Zach Tartle, o Garen Jones, Serginho Malandro é o típico alto I, né? No nosso negócio tem algumas... Quem você lembra que é assim, desse jeito, informal, engraçado, agradável? Tem algumas pessoas que eu não quero dar nome aqui, porque não tem nada de errado com nenhum, mas eu não quero dar nome, né? No ao vivo a gente até brinca mais, agora no computador, não tô vendo a pessoa, é ruim, mas não tem nada de errado com nenhum dos perfis. E qualquer um pode chegar num nível alto, por isso que eu coloquei algumas pessoas da Herbalife mesmo, independente do qual é o seu perfil mais alto, todo mundo consegue ter sucesso desde que conheça seus pontos fortes. Vamos para o alto S agora. S vem de estabilidade e segurança. São pessoas que gostam de harmonia, trabalham bem em equipe, orientados para pessoas, né? Então, a motivação dos Alto S é ajudar pessoas. Então, como que eu recruto cada um? Né? Por isso daqui que eu estou falando, pela motivação. Né? Então, o Alto D, a motivação dele é ter resultado e desafio. Então, eu recruto um Alto D, mostrando para ele que ele pode ter grandes resultados e ele vai ser desafiado. E aí ele fala, não, eu quero isso daí porque eu gosto de desafio. O Alto I, ele gosta... Ixi, tem alguém tocando na porta. Tudo bem?
O Alto I, ele gosta de relacionamento. Então, como eu recruto um Alto I? Falando para ele que aqui ele vai conhecer pessoas, que ele vai se relacionar com pessoas, que ele vai construir a equipe dele do jeito que ele gosta, com as pessoas que ele gosta, relacionamento. O S, a motivação dele é ajudar pessoas. Então, ele vai se motivar a entrar na Herbalife porque ele vai ajudar pessoas a ganhar dinheiro, porque ele vai ajudar pessoas a emagrecer, a ter mais saúde. Então, percebe que quando eu conheço, eu percebo o perfil da pessoa, tudo fica mais fácil de eu direcionar a minha comunicação de um jeito que vai ajudar essa pessoa a ter o resultado que ela quer. Todo mundo quer resultado, todo mundo é orientado a resultado, mas o resultado que me motiva não é o mesmo que motiva as outras pessoas, né? Os altos S são essenciais e estão cada vez mais em espécie em extinção, porque o mercado como um todo, não é só a Herbalife, ele sempre estimula as pessoas a serem mais faca na caveira, a serem mais assertivos, só que os Alto S são essenciais dentro de um time, porque são as pessoas que são boas em gerir conflitos, em criar harmonia entre as pessoas, expõem poucos, eles têm opinião, mas eles não gostam de expor muito, porque eles têm dificuldade de têm receio de machucar alguém, não querem conflito, principalmente. Então, eles têm opinião sim, mas eles não costumam falar muito. E são essenciais. Sabe quando tem aquele grupinho com a nuvenzinha preta falando mal de todo mundo? O Alto S, se ele tá ali no meio, ele dá um jeito de colocar panos quentes ali, dá um jeito de parar aquela conversa. Então, são essenciais. É importantíssimo ter Alto S numa equipe, tá? Disposição a correr risco, mais baixa. Então, um Alto S para ele tomar a decisão de entrar na Herbalife, por exemplo, tende a ser um pouco mais demorado, porque ele tem medo de arriscar. Então, se você sabe disso, você não vai ficar forçando tanta barra para ele se cadastrar logo, para ele entrar logo. Você vai provando para ele que ele vai conseguir ter algum tipo de segurança, mostrando cheque, crescendo, mostrando que você vai ter treinamento, que você vai aprender como fazer o negócio. Então, isso traz segurança, a pessoa precisa de segurança, né? Essa de estabilidade e segurança. Então, você vai saber mostrar para essa pessoa o que ela precisa sentir segurança para ela entrar para o negócio, senão ela não entra. Qual é o estilo de comunicação? Pessoas escutam mais do que falam, tem a comunicação branda. São o famoso gatinho do Shrek. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta de graça, que é um fofinho? Quem que vocês pensam? Já tenho certeza que vocês estão pensando aí em algumas pessoas, né? É o gatinho de Shrek que é impossível, aquela pessoa que todo mundo gosta, todo mundo adora. E também são pessoas voltadas para relacionamento, tá? Se a gente tiver que dividir num quadrante, depois eu vou passar um quadrante resumo. O alto D e o alto I são pessoas que gostam de resultados e desafios. Só que o D é mais voltado para resultado e o S é mais voltado e o I é mais voltado para relacionamento. O S também, igual o I, também voltado para relacionamento. Tá dando para pegar, gente? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Isso mesmo. O pessoal está falando, Elaine é tal, eu sou I, você é I, Elaine. Falaram do Herbalife, Isão. Isão, deixa eu ver. Também apresentei muita pasta. Boa, gente. Nome do livro é Dominando a Voz Interior. Depois eu mostro ele para vocês, se vocês quiserem. Betânia, amo esse tema, amo o desafio. Betânia tem um desenho ali também. Então tá dando para pegar, né, gente? Eu amo o Tuti. O Tuti tem um S Lord, gentleman, total. Super agradável de ficar. Às vezes a pessoa mostra também, por isso que é importante fazer o teste, porque às vezes a pessoa mostra ser de um jeito, mas no fundo ela é de outro. Então, às vezes a pessoa engana um pouquinho a gente, né? Mas é legal fazer o teste. Vou continuar, tudo bem? O que os altos S não gostam? Um alto S típico também, não sei se ela tá aí na sala, Raninha. Para mim é a Hannah. Alguém consegue não gostar da Hannah, gente? Oi, gente! Ela chega assim, fofinha. Da minha equipe tem a Ju Pedrão, que também, quem conhece, é impossível não gostar da Ju, porque é uma pessoa extremamente agradável, querida, fofa. Então, os Alto S são aquelas pessoas que todo mundo adora. O que não gostam de conflitos, não gostam muito de correr risco, não gostam de quebrar rotina. Então, ao contrário do D e do I, são pessoas que gostam de previsibilidade, então elas gostam de ter rotina, é importante para essas pessoas. Não gostam de mudança, então eu falei um pouquinho no começo de mudança, então
como elas gostam de tudo mais previsível, elas sofrem um pouquinho mais naquele meio daquele ciclo até aceitar, mas todo mundo passa por mudança, mas eles não gostam. Não gostam de de atividade sem planejamento. E apelido, olha lá a fotinho. É o gatinho do Shrek, mas em cima do muro. Essas pessoas, elas têm a opinião formada e tudo, mas elas não gostam de expor e muitas vezes acabam sendo confundidas com aquelas pessoas que ficam em cima do muro. Então, o principal ponto de melhoria, tomada de decisão e expor sua opinião. Falando de liderança, é um desafio para quem tem Auto S, mas tudo se desenvolve, tá, gente? E tem um lado muito bom, que é a questão de ser muito querido por todo mundo. Então, quando o Auto S consegue avançar e começa a expor a opinião, ele tende a ser acolhido, porque ele faz isso tão bem com as outras pessoas. Então, um ponto positivo para quem estiver ouvindo aqui, que se identificar com isso daqui, é que você faz isso tão bem de acolher a fala do outro, de acolher a opinião do outro, que muito provavelmente quando você começar a se expor mais, as pessoas tendem a te acolher também, primeiro porque gostam muito de você, porque você tem a escuta muito boa, então as pessoas vão te retribuir isso também. Então, sai de cima do muro. O que mais? Ai, não tá passando, peraí. Exemplo de Auto S. Ó o doutor Nathaniel, ele não chega... Senhor Silêncio, Shake, tudo fofinho. A princesa Diana também não era... Até hoje, a mulher morreu sei lá quantos mil anos, todo mundo ainda, quando fala dela hoje, fala de um jeito carinhoso, com uma referência positiva a ela. Então, é o típico Auto S. Passa tempos e tempos, aquela pessoa ainda é vista como muito querida. Conhecem mais alguém assim? Eu acho que o Shig tem um pouquinho do S forte também, mas eu acho que ele tem um outro também que a gente vai falar já já. Agora vamos para o próximo. Auto C. Olha lá, um lobo. Por quê? Estrategista. Também, vocês veem que todo mundo é importante dentro de um time. O Auto C é super estrategista. Ele é mais quietinho também, mas eles são super estrategistas. Gostam de detalhes, trabalham bem de forma isolada, são orientados total a resultado. Então, precisam de análise. Então, aqui quem tem um C legal também de falar, não é o primário, é o secundário, do Fábio Fujihara. Ele tem o D alto, pela forma que ele se comunica e fala, você percebe que ele é uma pessoa desão, mas ele tem isso aqui muito alto também. Ele, antes de entrar na Herbalife, ele pagou a passagem aérea, foi lá nos Estados Unidos conhecer a empresa, foi analisar bolsa de valores, os dados, foi analisar tudo. Isso é típico de uma pessoa que tem um C altão, fazer esse tipo de análise, precisa analisar. São ótimos estrategistas, disposição a correr risco baixa. Só entra na Herbalife se vê que a empresa é séria, que tem possibilidade de crescer, senão não entra, porque fica analisando. Estilo de comunicação detalhada, desenhada com gráficos. Quanto mais detalhado você conseguir se comunicar com uma pessoa de alto C, mais você vai ter facilidade. Por exemplo, você está apresentando lá a pasta, aí quando chega naquela parte que tem o percentual de gordura, não sei o quê, a pessoa vai ficar questionando, mas eu tenho 30% de gordura, mas eu não estou igual a esse cara aqui, aquela pessoa que vai no detalhe do detalhe do detalhe. Então, você tem que ser... Para recrutar, por exemplo, uma pessoa dessa, ela vai te perguntar várias vezes, ela vai querer vários encontros. Eu tive uma pessoa na equipe que era super C. Nossa, acho que foram, no total, uns 5 encontros, e cada um ele perguntava umas coisas que assim, eu nunca nem tinha visto na Herbalife. Quantos anos tinha quantos anos tinha a empresa, quantos presidentes tinha no Brasil, quantos presidentes tinha não sei aonde. Perguntou, que eu ficava de cabelo em pé, aí eu pedi ajuda para o Daniel, porque o Daniel é melhor de gravar, o Daniel é detalhista, então eu falei, eu preciso do Daniel comigo, não vai rolar, não vou recrutar esse cara se o Daniel não estiver aqui, porque o Daniel é minha enciclopédia, eu brinco que ele é minha enciclopédia ambulante, ele grava o nome de todos os presidentes, quando ele tinha 1 mês de negócio, ele sabia como que tinha que fazer para virar founder, quantos presidentes tinha que ter abaixo, eu só saí fazendo. Não, estou contando um pouquinho do meu aí, como é que é. Eu sou do que sai fazendo, não pesquisa muito, gostei, vou ser desafiada, estou dentro. O Daniel é o contrário, análise, cautela, tem um pouquinho mais desse outro lado. Então, o Auto C precisa desse nível de detalhe maior, né? Então, precisa de muito, muito detalhe. E
são excelentes para elaborar estratégia. Então, juntos, né, a equipe fica muito mais completa porque usa o que tem de cada um de bom. O que não gostam, também não gostam de conflitos. Então, são pessoas, sabe aquelas pessoas super políticas? São mais serião, né? São mais sérios, são mais formais, racionais, mas também não gostam de conflito, não ficam dando sua opinião política. Essas pessoas ficarem colocando sua opinião de política, igual está todo mundo fazendo, dificilmente você vai ver uma pessoa fazer isso, porque ela não quer criar conflito. Não gostam de correr risco, também precisam de previsibilidade, não gostam de quebrar rotina, não gostam de mudanças, não gostam de atividades sem planejamento, são aquelas pessoas que para marcar um final de semana na casa de um amigo quer que marque com um mês de antecedência, com um horário, o que vai levar para comer, né? Vai encher o pneu 2 dias antes, vai colocar gasolina para o tanque estar cheio, são pessoas extremamente detalhistas e planejadas, né? Principal ponto de melhoria, tomada de decisão e dificuldade de entrar em ação. Fica muito aprendendo, analisando e tem dificuldade de colocar em prática aquilo que aprendeu, tá? Então é o ponto de melhoria. E aqui o apelidinho exagerado é aquele lá. É chato, é aquele que explica tudo tintim por tintim e depois entra em detalhes. Então, detalhe aí é o nome do jogo, é o que mais marca uma pessoa que tem alto C. Conseguiram identificar qual vocês são? Vou aqui ver o chat rapidinho. Aqui um exemplo. O Steve Jobs, super Czão, Leon Weissman. Não sei se vocês estavam, os mais antigos vão lembrar. Teve a escola de equipe mundial e o Leon Weissman foi o VIP. Cara, ele falava tanto detalhe do pudim, ele cresceu 400%. Olha como eles são bons. Não tinha pudim lá no país dele. Aí descobriram pudim aqui no Brasil e colocaram pudim lá, na Rússia. É Rússia, né, Rô? Ele é da Rússia, né? E aí ele cresceu 400% implementando pudim lá nos espaços de vida saudável lá da Rússia. E ele ficou 3 dias dando no nível de detalhe tão grande, como que ele fazia o tal do pudim, que eu não aguentava mais ouvir ele falando pudim, porque não é o meu perfil. Agora, quem era o detalhista que nem ele, amou e com certeza saiu colocando aí pudim, fazendo todas as estratégias do pudim igual ele. Super detalhista. Um outro que tem um Czão super alto é o Azambuja. Ele é Czão, só que ele se modulou muito, então no palco ele aparece mais um I, mas o mais forte dele é o C, com certeza. Só que ele é estrategista, né? Super estrategista. Então, pela estratégia, a pessoa aprende a modular a comunicação dela para conseguir resultados. Então, isso a gente consegue fazer. Não tem certo, não tem errado, mas eu aprendendo dos 4, eu aprendo em que momento que eu posso modular o meu e subir um pouquinho mais um, abaixar um pouquinho mais o outro. Só que a gente não pode querer se transformar num outro perfil, que senão é muito fora da nossa zona de conforto e a longo prazo a gente não consegue sustentar, né? Então, por exemplo, foi meu exemplo lá no banco. O meu mais baixinho de todos, o que eu menos tenho é o C. E aí me colocaram para fazer, cuidar da parte de auditoria interna. Eu tinha que cuidar dos treinamentos de mais de 3.000 funcionários, era tudo em planilha de Excel e não tinha base de dados para usar fórmula, nada, era tudo na unha. Eu odiava aquilo num grau, porque não é minha maior habilidade. Então, você aprende a desenvolver os outros que você não tem tão forte, mas é importante a gente saber aquilo que são os nossos pontos positivos e usar aquilo a nosso favor, como força. E a gente só modula os outros. Agora, querer executar atividades que são muito distantes daquilo que é confortável para a gente, a longo prazo a gente não consegue sustentar. Então, dentro de um time, é importante conhecer um pouquinho do perfil de cada um, porque aí você, inclusive, consegue delegar atividades que cada um vai ficar mais feliz e mais confortável em fazer, e os resultados de todo mundo vão ser muito melhores, porque você está aproveitando aquilo que cada um tem de bom. E aqui agora um quadro resumo, né? Do lado de cima, né? O D e o I são vibrantes e ágeis, que é um resumão, esse aqui é legal para vocês tirarem um print, né? São vibrantes e ágeis, só que tem uma diferença, né? Por que um está do lado direito e outro do lado esquerdo? Os que estão do lado esquerdo, que é o D e o C, são mais voltados para resultados, são mais racionais. E os que estão do lado direito são pessoas mais emocionais e voltadas para pessoas, né? E aí é importante você fazer um exercício aí de você entender qual que é o seu primário e qual que é o seu secundário. São sempre os 2 primeiros que vão aparecer mais, porque significa que os outros 2, todo mundo tem os 4, mas provavelmente os outros 2 você vai ter num grau menor. E aí as pessoas vão enxergar mais em você os 2 primeiros, tá? Então,
Por isso que eu falei um pouquinho do Vinícius Copo. Ele é Dzão, só que no palco ele é o quê? I, ele tem os dois. O que a gente enxerga mais no palco? O I. O I dele, que ele se modula, né? Sociável, entusiasta, persuasível, cativante, agradável, magnético, criador. Uma pessoa que modula muito bem todos, na toa que a presidente é o Rodrigo. O Rodrigo modula todos muito bem, muito bem. Ele tem o gatinho do Shrek, que todo mundo adora. Ele sabe a parte de números, de detalhe, de estratégia, ele é excelente. Ele sabe conversar com a pessoa que precisa de falar mais rápido, ele consegue navegar e falar com aquela pessoa mais rápido. Não é à toa que ele virou presidente. Rô, qual que é o seu mais alto aqui? Você conseguiu identificar? Eu ia te perguntar. Porque, assim, todos a gente tem alguma coisa que a gente identifica, né? Mas mais forte. Eu acho que eu diria o I, talvez. Então, você Não acha que é sei. meio mosca branca que nem eu, Rô? Você tem dois que eu enxergo fortes, que não é muito comum. Eu enxergo você bastante o I, o C e o S, mas você tem um C forte. Não é muito comum, porque são muito contrários. É mais normal ter o D e o I e o D, por exemplo, ou ter o Sim. D e o C e o I e o S forte, os dois fortes. Eu enxergo muito em você o I, mas eu enxergo bastante o S e o C também. Não é muito comum, mas existe. Legal. Mas qual que você se identifica mais? Por isso que tem que você se identificar mais, porque às vezes, como você tem um cargo não, né? Tem um nível alto na empresa, você desenvolveu, você consegue modular bem, como eu falei, em todos. Você faz isso com maestria, assim, acho que de todo mundo que eu conheço, você é a pessoa que eu conheço que faz isso melhor do que todo mundo, inclusive no mundo dos coaches também. Quando você colocou o primeiro perfil, né, do D, né, decidido, ágil, competitivo, vai para cima, não sei o quê, motivado a resultado, eu falei, nossa, acho que eu sou D. Aí tem lá, arrogante, não sei o quê, eu falei, acho que eu não sou tanto D. Todo mundo tem aquela todos. coisa, a gente pega o que cada um tem de bom, a gente quer se identificar, né? O que tem de ruim, a gente não quer. É a mesma coisa, quando você falou o I, eu falei, não, acho que eu sou o I, acho que eu sou mais I do que D. Quando você começou a falar, tanto que você agora perguntou o que eu acho que eu sou mais, eu falei I. Só que daí quando fala, por exemplo, que não é tão decidido, eu falo, nossa, será que eu não sou decidido? Eu comecei a tentar enxergar em mim, porque é aquela coisa, né? Quando a gente promoveu esse treinamento, eu acho que é importante a gente tentar se autoconhecer. E eu tentei, através desse treinamento, enxergar coisas que talvez eu não enxergava, que é importante também. Mas muito top, muito legal. Acho que eu sou mais I, mas também acho que eu pego um pouquinho de outros e tem bastante para melhorar também, com certeza. O que eu mais enxergo em você é o I ou o C. Por isso que eu falei que é meio mosca branca, não é muito comum ter os dois. Você é super estrategista, você sabe no BizWorks da sua 10ª linha quanto que a pessoa fez de pontuação mês passado. Tipo, isso não é muito comum de uma pessoa que é I, entendeu? É muito contrário. Eu sou mosca branca também. Qual que você acha que eu sou? Você? O mais forte é fácil de enxergar. Eu acho que você é D. Sou D. Eu acho. Mas o segundo... eu acho... Se você está falando que a música branca talvez não seja tão comum. Então, aí seria o C ou o S. O S. Mas eu acho que é mais C. Você acha C? O S? S. O C eu não tenho nada. É porque eu fiquei calmo. Eu falei, não, acho que não é Dani, não. Então, por isso que é meio mosca branca, não é muito comum também ter. Tanto que quando eu fiz a formação, o professor que deu a aula, ele me fez fazer o teste várias vezes, e toda vez dava isso. Eu tenho D e tenho S forte. Não é muito comum. É mosca branca. Top. Ele falou assim, o que te salva... Conta pra gente aqui, que todo mundo deve estar curioso. Como que faz para fazer esse teste? Então, é um teste que é pago, tem algumas plataformas que são gratuitas, mas aí o resultado não é tão assertivo, né? Porque o teste mesmo que é feito, é um teste que é pago. Então, eu fiz com a galera quando eu dei o treinamento presencial, eu peguei o teste original e aí eu montei como eu sou formada e eu entendo a fundo disso daqui, eu peguei as respostas e cada resposta dá um dos 4. E aí a gente fazia uma continha para saber qual que dá mais alto, mas demora para fazer.
Eu Que posso até legal. mandar depois, ver se eu mando para vocês o questionário e mando o gabarito para cada um contar. Então, dá para fazer depois isso daqui. Mas acho que só Legal. com a aula aqui, acho que dá para ter uma noção, né? Eu tentei reforçar para não ficar tentando achar que é ruim cada um dos perfis, porque todos têm ponto positivo. Quando eu fiz o meu, que eu vi que o meu D era super alto, eu tenho S alto, só que ele não aparece, porque o D é muito mais forte. Então, eu fiquei puta da vida e não quis aceitar, porque aqui eu ainda fui leve, mas quando a gente faz a formação, são 2 dias inteiros. Então, o professor fica, tipo, praticamente um dia inteiro falando tudo que tem de ruim de cada um. E o D é o pior. Que tem mais... que é mais difícil, principalmente por conta da nossa cultura brasileira, né? Se você for ver a Alemanha, você morou na Alemanha, né, Rô? Uhum. A Alemanha, praticamente todo mundo é D. Porque tem um aspecto cultural que influencia, que é muito forte, né? Então, as pessoas lá, se você me der uma blusinha que eu não gosto, eu falo, não gostei, Rodrigo, troca para mim. Lá, as pessoas acham normal. Aqui no Brasil, se eu fizer um negócio desse, é um negócio inadmissível. É falta de educação. Então, o D no Brasil sofre um pouquinho. Porque, por exemplo, o Pedro, todo mundo fala muito como ele é cavalo, porque ele é o extremo, né? Eu tenho D alto, mas ele, perto de mim, ele ganha bastante. Porque não é muito bem visto aqui. A nossa cultura, ela é muito sociável, ela recebe muito melhor uma pessoa de I, uma pessoa de S, e o C também, porque ele é mais político, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo, vou me queimar agora, que eu, independente de política, tá, gente? Bolsonaro é o quê? Dezão. Caga e anda porque os outros estão pensando, fala as merda lá que ele tem que falar, e não tem problema nenhum, só que ele é político, né? Então, não estou falando que eu sou a favor nem contra ele, tá, gente? Estou falando de perfil, da forma que ele se comporta, comportamento, isso. Ele é uma pessoa totalmente D, ele não tá nem aí. Tá nem aí, ele fala o que pensa. E o D, ele tem essa característica, né? E isso no Brasil não é muito bem aceito. E quando a pessoa é político, menos ainda, né? Quem mais que a gente pode falar de cada um? Acho que tá bom, né? É Dani, isso. o livro chama Dominando a Voz Interior, o Blast Mas Singer, não é fala isso? disso, não. Não fala disso, não, tá? O livro não fala de perfil comportamental. O livro fala de melhorar a autoconfiança, como você conseguir. Ele fala que o maior competidor que você tem, a pessoa que você tem que mais competir é você mesma, sua mente, né? O que está entre suas duas orelhas. Então, é um livro que me ajudou bastante. Muito top. É isso? Dani, para a gente terminar, você falou que tem uma plataforma que é gratuita para quem quiser Ai, se autodescobrir um pouco mais. Você acha que você consegue depois mandar para a gente? eu vou procurar, porque eu não gosto muito de fazer teste grátis, porque o resultado normalmente não é muito confiável. Mas eu vou procurar. Tem site, joga no Google. Site para fazer o DISC, tem alguns que são próximos. Aí você tendo embasamento igual eu passei aqui, acho que fica melhor. Se fizer o teste depois, você vai conseguir identificar se deu certo o resultado ou não, porque o teste mesmo que é feito, ele é pago, ele gera um relatório de 40 páginas, e aí existe 15 subperfis que é de acordo com a sua combinação, enfim, é bem detalhado. Então, essas plataformas que são gratuitas, dá para ter uma noção, mas não são super confiáveis. Então, dá para fazer, para você bater o martelo daquilo que você acha. Ô, Thaís Malva, você já tinha visto esse treinamento? A Thaís, gente, ó, Pode abrir, tá? qual que você é, tá? Não, eu tô lembrando daquela bate-papo lá em Presidente Prudente, que a Paty Bertoloni estava ensinando dos sanguíneos, coléricos. É parecido com isso também, né? Aí eu lembro que o Beto falou que era sanguinário. Ó, E eu me Beto encaixo tipo nisso Izão. também. Eu sou aí também, certeza. Thaís aí também. E aí eu lembro que você falou que uma vez, logo que você entrou no negócio, você fez uma rebolada no palco, e aí a mulher falou que você não podia fazer isso, lembra? Uhum. Tipo, é um I total que vai dar uma reboladinha no palco, sabe? Se eu soubesse disso naquela época, eu ia falar, cara, desculpa, eu sou I. Eu tinha que rebolar. Então é legal porque a gente começa a perceber, e você vê como é importante ter todo mundo, ter energia, a energia eu acho que é uma das coisas que é o que mais marca, ter o tipo de estratégia por trás e energia de cada um. Quando a gente separou o STS de São Paulo de Alphaville, uma das coisas que eu mais senti, porque ficou tudo os que não tem esse lado do I,
ficou tudo junto. E fez muita falta, porque era o que quebrava o gelo, né? Tipo, eu sou mais formal, mais resultado, mais racional, e aí falta outro lado, né? Então é legal quando a gente junta as habilidades de todo mundo, por isso que não tem certo e errado, e sim aquilo que tem de melhor de cada um, né? Então a gente tem que usar o que cada um tem de bom, e todo mundo tem um perfil excelente se souber usar a seu favor, né? Então, sabendo dos pontos que são ruins, a gente consegue amenizar o lado ruim e aumentar o que é bom. Tá na moda agora esse daí que você estava falando, do colérico, fleumático, mas nada mais é do que esse daqui, só que eu acho mais difícil de entender. Porque tem a linguagem do como o corpo manifesta, o corpo fala, tudo mais, e eu não domino tão bem. Então, eu preferi trazer esse aqui, que eu acho que é mais fácil de explicar para todo mundo e mais fácil de cada um se entender. É isso, Show gente. de bola! É isso, Parabéns! gente. Tentei resumir o máximo. Isso aqui é um treinamento de 16 horas. Mas eu tentei resumir, acho que deu para pegar, né? Obrigada. Galera, queria pedir aqui uma salva de palmas de Zoom. Dani Amaducci, salva de palmas. Bom, eu vi que na internet, no Google, Dani, você coloca fazer teste DISC, aparece, tem vários sites diferentes, etc e tal, mas esse treinamento, a gente vai, obviamente, o Chig depois vai subir para o YouTube para a gente, daqui talvez uns 2 dias já esteja no YouTube. Quem quiser assiste de novo, analisa cada um dos 4, veja qual que você se enxerga, né, qual que você se identifica, e depois eu vou tentar ver se eu acho também algum link para a gente fazer esse teste para mandar para a galera. Muito, muito obrigado, Dani. Deixa eu compartilhar aqui agora um pouquinho das promoções. Se alguém tiver dúvida, quiser fazer pergunta para a Dani, coloca no bate-papo, que da hora que eu terminar, a gente já volta aqui para fazer o fechamento, beleza? Pessoal, essa semana é uma semana que tem algumas mudanças na nossa agenda, então presta atenção. A gente tem aqui o nosso canal do YouTube, do Sistema, que depois vai estar aqui também disponível esse treinamento de hoje da Dani Amaducci, e a página do Murilo Halgren, que, né, todos nós do Brasil usamos, que é duplicave.com.br, está aqui com todas as informações, inclusive tem um link para o nosso próprio site. Aqui está a nossa agenda. Nossa agenda, pessoal, a partir dessa semana tem algumas pequenas mudanças, tá? Dentre elas tem uma mudança que foi feita no final de semana agora, que vai mudar a data da HM Pink, né, tá? Ou tá, se você quiser abrir aí para a gente para falar também, a HM Pink a gente vai alterar agora para quinta-feira, é isso? Isso, gente. Como deu uma mudada, né, no calendário, a gente vai seguir as HUMs do LMG, então vão ter treinamentos na quarta. Então, a gente vai ter que mudar para quinta, e nessa quinta-feira agora a gente já vai ter uma palestrante super top, que vai ser a Renata Yuri. Ela vai trazer também um tema sobre as maratonas. Então, a gente não fez ainda uma HUM voltada para quem quer ser líder, capitã de maratona. Então, a Renata vai trazer esse tema. Então, a gente vai alinhar com tudo, todos os links da semana, uma coisa linkada à outra. Então, essa quinta-feira. Então, vai ser agora uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. E essa já, a partir dessa quinta, já vai ser, a gente já vai falar de maratona, tá? Eu vou mandar nos grupos e vou mandar também nessas transmissão dos parceiros, para todo mundo ficar sabendo tudo direitinho. E o Telegram lá continua, @SistemaPink, vai estar lá também a flyer. Show de bola, obrigado, tá? Então agora a Sistema Pink vai ser de quinta e vai ser alternado, de 2 em 2 semanas, né? E a gente vai ter a HOM também normal, HOM aberta para os homens também, tá? Os homens fiquem tranquilos. Esse fim de semana, galera, na sexta-feira a gente tem a convenção de cliente premium, tá? Então vai ser no dia 25 para falar sobre o cliente premium, sobre o programa, sobre dicas de cliente premium. Então vai ser na sexta-feira de manhã. Fora isso, a gente tem essa semana o lançamento da HUM LMG e também o intensivão de vendas e recrutamento que acontece hoje à noite, beleza? Então, lembrando aqui dos principais. Final de semana que vem, temos Encontro Titãs com a Mari e o Henrique Menberg, que serão os nossos VIP, abertos às 8 horas para supervisores, às 10 para conectados e às 11 para os ativos. E agora, começando um pouquinho de essa novidade que a Thaís acabou de falar, que vai mudar um pouquinho a nossa agenda. A gente vai ter 2 coisas a partir de agora. A HUM LMG, que é uma HUM que o Pedro Cardoso criou, tá? Então, são todos os presidentes LMG, serão todas as terças-feiras, às 8 da noite. Começa amanhã. Então, amanhã, 8 da noite, tem a HUM LMG, tá joia?
e seguida de um como começar. Às 9h tem os primeiros passos, o como começar. Então, todas as terças vai ter 8 horas HUM e às 9 horas os primeiros passos, tá? Do como começar. É um monte de presidente, aqui na Flyer tem 9 contratos, como vocês estão vendo, mas são mais de, eu acho que são uns 15 presidentes que vão participar, vários milionários, vários guetos, vai ser super forte. O VIP que vai abrir nossos HUMs é o Pedro Cardoso, então amanhã o Pedro será o VIP da HUM, às 8h, e é um evento para colocar convidado, colocar pessoas interessadas em conhecer a oportunidade, então vamos trabalhar forte para colocar mais pessoas, amanhã, 8h. E como a Thaís falou, por que a HUM Pink está mudando? Porque a partir do mês que vem, a gente vai ter todas as quartas-feiras, às 8h, um treinamento de maratona, que vai chamar Academia de Maratona, todas as quartas-feiras, às 8h, para a gente poder profissionalizar esse método de trabalho da nossa organização e poder também criar esse momento que hoje Portugal está sensacional, está com qualificação de 30K, de 20K. O Pedro, para quem não sabe, está no 3º mês de 30K, tá fechando agora, então essa semana e semana que vem, com certeza o Pedro está trabalhando muito forte com todo o time, 3º mês de 30K, mas tem qualificação lá em Portugal, novos 20K, novos 15K, novos presidentes, está com 7.500 Reuters em qualificação, e eles estão muito forte trabalhando todos, né, nesse mesmo foco com as maratonas, e a gente vai também implementar isso dentro do nosso time, estamos aprendendo e com certeza vamos ficar ainda mais profissionais, tá? Hoje à noite a gente vai ter Marcelino e Valdete Cristóvão falando sobre boas práticas com os top recrutadores. Então, a gente vai ter as pessoas que estão com o maior resultado de recrutamento no Brasil falando hoje à noite às 20h. Então, hoje à noite, treinamento para recrutamento, para você pegar um pouco mais de dicas e pegar um pouquinho do know-how dessa galera que está bombando com recrutamento no Brasil. E, fora isso, temos o Fim de Semana Liderança, que vai ser virtual agora, né, novamente em setembro desse ano, vai ser de 17 a 19 de setembro. Esse evento ele é aberto para TAB na sexta-feira e para quem fez um mês de 1.000 Reuters ou Equipe Mundial Ativo 2021, e depois, na sequência, a sessão dos ativos, que é para quem faz ou 3 meses de 2,5 ou um mês de 5K, agora de maio até agosto, beleza? Fora isso, treinamento aberto geral, sábado e domingo, é supervisores ou quem acumular 2K dentro de 3 meses, de maio a julho, ou de junho a agosto, tá? E daí pode participar do nosso Fim de Semana Liderança, que vai ser de 17 a 19 de setembro. Bom, a gente vai ter os VIPs, né? Os 2 casais que estão no maior crescimento aqui na América Latina, que é a Marta Muriel e o Andrés Gutierrez, e também o Hernan Castilho e Jennifer Guleweb. Os 2 casais latinos, num momento super bacana, crescendo um monte, tendo um sucesso super legal, serão os nossos VIPs. Para você participar, você precisa adquirir seu convite. Ele está por R$ 49,00 esse mês, esse aqui é o primeiro lote, né? Valor de R$ 49,00. Faz em 5 no cartão, se precisar estar parcelando também, dá menos de R$10, e você já vai ter o seu convite garantido para você participar do evento. E claro, não só é importante você estar comprometido a participar, mas falar com todo o seu time, todos os seus supervisores, todos os supervisores em qualificação, consultores que estão trabalhando para virar supervisores, para eles também adquirirem o convite e participarem desse grande evento conosco, beleza? Já começou como é que fala? O reconhecimento das organizações, desde Get, milionário, presidente, com o maior número de convites vendidos no FSL. Então, se você vai participar, já decidiu que vai, compre o convite, tá? Ajuda o seu Get, seu milionário, seu presidente a também tá bem aí nesse ranking e, claro, você já se compromete com o evento e também garante sua presença nesse evento conosco em setembro, beleza? Fora isso, vou passar bem rapidinho. Essa aqui eu falei na semana passada, a promoção Você é o Chefe. São o prêmio são 2, como é que chama? 2 balls e 2 espátulas, personalizadas Herbalife Nutrition. Para ganhar, o que seu cliente prêmio precisa fazer? 3 meses de 50 pontos. Isto se ele não tiver em qualificação para a promoção anterior, que era um dos food box. Se ele tiver, ele tem que terminar aquela primeira, depois ele começa essa. Beleza, falamos isso já na semana passada. Se você quer entender mais e não entendeu tudo, pega o Zoom da semana passada e assiste o finalzinho. Lá tem as promoções. Promoção da BM. A cada R$50 em compras, o cliente prêmio ganha um cupom para concorrer a uma BMW, zero, uma BMW
X1, muito top. E você que é patrocinador ou upline, supervisor upline, para cada cupom de cliente premium que ele vai concorrer a uma BMW, você ganha também um cupom para concorrer aos prêmios Apple. Serão 12 prêmios da Apple. 3 MacBook, 3 iPhone, 3 iPad, 3 Apple Watch. Já foi sorteado o primeiro Apple Watch, saiu para o Deison Heisler, lá do Sul, milionário, e o próximo vai sair FR, se Deus quiser, e espero que seja você que está me ouvindo, né? Que tem cliente premium trabalhando. Cada cupom de cliente premium vale um cupom para você concorrer aos prêmios Apple, beleza? Primeiro vão ser os 3 Apple Watch. Então, esse mês e mês que vem... não, acho que eles vão intercalar com o iPad. E lá no final vai ser os MacBooks e os iPhones junto com a BMW no finalzinho, beleza? Então, tá aqui todos os prêmios. E deixa eu falar das outras promoções rapidinho. Essa promoção aqui é uma promoção que quem está em qualificação, esse pode ser o segundo ou terceiro mês. Então, o seu cliente primeiro tem que encerrar essa primeiro, né? Que é a promoção dos 4 food box, super bacana. Então, ou a pessoa está agora no segundo ou no terceiro mês. Se ela abriu o mês passado retrasado, aí ela tem que fechar essa para entrar na próxima, tá? Então, só analisa qual promoção que o seu cliente premium tá. E fechando as promoções de cliente premium, essa promoção aqui, ela é muito legal e a gente tem que aproveitar ela toda vez que vai fechar um novo cliente, que é primeira compra da vida de um cliente premium, sendo acima de 50 pontos, ele ganha uma colher e uma shakeira. Se o seu cliente premium pedir um shake, por exemplo, tá lá 25 pontos, aí primeira compra do seu cliente premium foi um shake, ele pegou lá e já comprou um shake. Na segunda compra, ele compra mais de 50 pontos, ele não ganhou os prêmios. Tem que ser no primeiro pedido da vida, já ser acima de 50 pontos. Aí vem de brinde uma colher e uma shakeira. Resumindo, toda vez que você fizer um cliente premium novo, quando ele for fazer pedido, estimule ele a atingir os 50 pontos, comprando, por exemplo, um shake no Treve um chá e dá 50 pontos, que daí ele já vai ganhar a colher e a shakeira de brinde que vem dentro do pedido, beleza? Então, essa promoção é muito bacana. E a promoção incremental é a promoção que foi lançada mês passado na Extravaganza e eles reabriram esse mês, que é, se você incrementar 500 pontos este mês, qual que é o detalhe? A base segue sendo abril. Então, eles lançaram em maio que quem fizesse 500 pontos de incremento com base abril ganhava esse curso digital, né? Que é um curso de marketing digital com uma escola referência na área, vai ser super bacana. Se você já qualificou, top. Se você não fez, você pode, este mês de junho, fazer os 500 pontos incremental, mas a base segue sendo abril, tá joia? Então, ou você fez para fazer o nível 1 mês passado, ou você pode fazer este mês. E é a mesma coisa para ganhar o Collection, 1.000 pontos de incremento em junho com base abril. Você ganha, além de ter o prêmio do curso, também tem o lançamento da Herbalife, que é NutriSup de carne, e mais esse kit super bacana, né? Os pratos de porcelana personalizados Herbalife Nutrition. Já o outro nível, né? Que é o nível 3, quem abriu mês passado, agora esse mês está em qualificação também, porque eram 2 meses, né? Você tinha que fazer 2 meses consecutivos. Aqui, no caso, o que eles fizeram para o nível 3? O incremento subiu para 2.000 pontos. Aí, como não dá tempo de fazer 2 de 1.000, então 2.000 de incremento esse mês, ganha já o nível 2, tá? Mas eu abri mês passado, nível 1 ou nível 2. Legal, é só repetir esse mês que você já vai estar no nível 3, beleza? Por fim, esse é o último mês que está valendo a promoção Rumo à Supervisão, que é volume acumulado do mês passado desse mês de consultores, ganham 4 foodbox mais a pochete. Se acumular 1.000, além da foodbox pochete, ganha essa caixa de som prova d'água personalizada da Herbalife. E se acumular 2.000, maio e junho, ganha também a lancheira personalizada da Herbalife. Então, este mês, a gente tem que pegar o volume de todos os nossos consultores do mês passado e quanto já tem esse mês e ver quanto falta para bater 500, quanto falta para bater 1.000 e quanto falta para bater 2.000, porque esse mês encerra essa promoção, beleza? E a gente pode, logicamente, muitas vezes tem consultor que, por exemplo, mês passado fez 250 e esse mês fez 150. E falta 100 pontos para ele ganhar a promoção do nível 1. E muitas vezes ele nem se tocou. Se você não olhar o seu BizWorks e olhar o volume 1 por 1 e falar 1 por 1, muitas vezes a gente acaba perdendo a oportunidade e o seu consultor não vai nem ficar sabendo que ele deixou de ganhar uma promoção super bacana, beleza? E você, patrocinando 2, ganha o nível 1, patrocinando 3 que ganha o nível 2 e patrocinando 4 que ganha qualquer um dos níveis, você ganha o nível 3, beleza? Última coisa que eu queria explicar para vocês, que é importante, espera aí. Aqui as promoções das viagens.
a promoção da viagem. Cada novo que ganhar a promoção da viagem da Online Seu, você ganha R$600 de voucher, tá? Esse é outro detalhe que muita gente, às vezes, acaba não se atentando. Por isso que eu quis passar rapidinho aqui. Não vou mais falar detalhado um por um aqui as promoções, para a gente não levar tanto tempo aqui, mas eu queria deixar claro que as promoções para os novinhos, quer ver? Deixa eu só abrir aqui. Opa, essa aqui. A promoção para o novo supervisor é muito mais fácil nós trabalharmos o novinho para ele ganhar do que ele. Ele muitas vezes não faz nem ideia do que são 15 mil pontos, do que são 25 mil pontos. Ou seja, nós estamos no mês de junho. O seu novinho, a pessoa que você está recrutando agora, quem você trouxe novinho, é muito importante você sentar com ele e falar: vamos trabalhar para você ganhar a viagem? Vamos trabalhar para você ganhar a viagem da Herbalife de incentivo? Se você mostrar para ele que é possível e dividir pelo ano todo, dá sim para você trabalhar e ter um novinho participando da viagem de incentivo e você, de lambuja, ganha mais R$600 da Herbalife de premiação. Beleza? Bom, é isso. Hoje eu procurei falar um pouquinho das outras promoções que eu não tinha falado semana passada. Cada semana a gente fala uma. Lembrando que o mês, galera, encerra na semana que vem, na quarta-feira. Então vamos trabalhar forte. A gente tem essa semana e até quarta-feira da semana que vem para fechar junho com chave de ouro. Beleza? Tô vendo que aqui o bate-papo tá bombando. Dani, você estava lendo aqui o bate-papo para falar para a gente um pouquinho? Não sei como é que tá. Se o pessoal fez perguntas, como que tá para a gente poder encerrar? Você leu aqui? Eu acho que eu respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, você já estava respondendo? Já. Deixa eu ver se tem mais Tá, essa dona é ligeira. Então já está respondido no Acho próprio... que já respondi todo mundo, já. Acho Show que já de respondi bola. todo mundo. Agora vai ficar todo mundo o dia inteiro. Eu sou D. Meu marido é I. Meu marido não sei o quê. É importante, quando a gente conhece, é mais fácil. Ó, uma coisa legal é você primeiro tentar identificar quem é você, tá? Porque às vezes o pessoal quer identificar quem são os outros antes de se identificar. É mais fácil olhar o outro. É mais fácil, né? Mais Falar, fácil você olhar o é outro. isso. Imagina Legal. eu no curso lá, todo mundo apontando, você é D, eu não queria acertar na época, mas aí depois eu falei, D é bom, D vai para as cabeças, tudo bem, eu só tem um S lá, então eu vou ser mais fofa. O D, ele é tão cavalo, mas ele é tão voltado ao resultado que se ele tiver que ficar fofo, para ter resultado ele fica. Pronto, vamos analisar o ponto positivo de cada um. Isso aí. Um Show beijo, de bola, galera. Obrigada, Boa viu? semana para todo mundo. Obrigado, Dani. Valeu, galera, terem participado. Vou abrir o áudio de todo mundo aqui para a gente dar um salve para a Dani e agradecer pelo super treinamento que a gente teve hoje. Beijo para todos, excelente semana. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Dani! Valeu, Dani! Obrigada! Valeu, Dani! Obrigada, linda! Ótima semana! Obrigada, linda! Uhul! Beijo, gatona! Dani! Obrigadão, Dani! Obrigada, gente. Ótima semana. Beijo, galera. Boa semana para todos. Valeu, Dani. Tchau, tchau.